que, gente, gera tanta dúvida, tem tanta gente querendo entender melhor que é imposto de renda, né? A gente está exatamente na época do imposto de renda. Aí, quem tem que declarar? Quem não tem que declarar? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Hoje a gente tem um convidado muito especial, que sabe tudo desse assunto, que é o Dr. Fábio Faria de Sá, que é contabilista e referência na área. Além de imposto de renda, ele vai falar com a gente sobre previdência social, que também é um assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente em casa. Já mandou sua pergunta? Pois é, manda, tá? Eu estou introduzindo essa pauta e, inevitavelmente, veio no meu coração uma saudade, até uma dor, porque o Fábio Faria de Sá é sobrinho do nosso querido, saudoso Dr. Arnaldo Faria de Sá, que nos deixou no ano passado, né? E deixou um vácuo, deixou uma saudade gigante. Mas eu agradeço a Deus porque ele passou esse legado para o Fábio, e o Fábio vem nos ajudar, tá? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Claudinha. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Primeira vez que você vem depois que o Dr. Arnaldo faleceu, A né? última vez estive com ele aqui. Pois é, que saudades. Nossa, que saudade. Faz falta. Esse pegou a gente assim de um jeito que, nossa, de partir o coração. Mês que vem faz um ano, Claudinha. Um ano do seu falecimento. Mas deixou um legado, deixou um trabalho bonito e uma missão da gente continuar esse atendimento à população que tanto precisa de esclarecimento, que é uma matéria que deixa muita dúvida aí, que é a previdência social. Uma coisa que eu achava muito bonita que ele fazia era um atendimento social, gratuito. Vocês não pararam com isso não, né? Não, continuamos a atender. Eu nem perguntei, vai que ele fala pra mim, paramos, ainda bem que não, você vai puxar a orelha. Não, nos mesmos dias, quinta-feira de tarde, sábado de manhã, como era a tradição do Arnaldo Faria de Sá, a gente continua atendendo a população que nos procuram de forma gratuita. Então, quinta-feira à tarde, sábado de manhã, de forma gratuita. É no mesmo endereço, Mesmo na Jorge endereço. Cubizier. 1127, pertinho do metrô Jabaquara. Tá, joia. Agora vamos lá, falar de imposto de renda. Quem tem que declarar, quem não precisa declarar? Verdade. A Receita Federal aumentou o prazo, Claudinha. Antigamente a gente tinha um mês de abril para fazer, na pandemia, março e abril, agora vai até 31 de maio. 78 dias para fazer o imposto de renda. Tem muita gente que deixa para a última hora. Mas aquelas pessoas que estão obrigadas a declarar têm que fazer, senão paga multa. Aquelas pessoas que tiveram rendimento tributável acima de 28.550, rendimentos isentos, pode ser fundo de garantia, uma rescisão de contrato de trabalho acima de R$40 mil, rendimento de poupança, rendimento de alguma aplicação. Se for superior a 40 mil, também está obrigado. E aquelas pessoas que possuem no conjunto dos bens e direitos acima de R$300 mil. Essas pessoas estão obrigadas. Ah, mas e a declaração de isento? Acabou desde 2008. Antigamente declarava isento, agora não precisa mais declarar que o CPF continua ativo na Receita Federal. Perfeito. Agora, essas pessoas precisam declarar. Quem não precisa declarar? Não precisa fazer nada. Quem ganhou menos de 28.550 de rendimentos tributáveis, assalariado, ou não teve investimento acima de R$40 mil, rendimentos isentos e não tributáveis, e não tem um bem superior a R$300 mil. Então não precisa fazer nada. Tá joia. Quem não recebeu por trabalho, porque não trabalha, mas de repente recebeu uma doação ou uma herança? Precisa declarar, porque aquele imposto foi pago na fonte. Quando recebeu aquela doação, foi tributado em 4%. É isento de imposto de renda, mas precisa declarar porque tem que fazer a declaração final de espólio quando recebe de herança. Então, é obrigado a declarar para você ter aquele patrimônio declarado para a Receita Federal. E está muito fácil hoje em dia, né? O governo federal criou aquela senha, Claudinha, gov.br. Então, se você tiver a senha Gov, prata ou ouro, você consegue baixar a declaração pré-preenchida. Todas aquelas informações que a fonte pagadora, os bancos, os cartórios informou para a Receita, você baixa automaticamente. Faltou alguma coisa, complementa, ou se não, transmite ali. Porque tem muita gente, Claudinha, que trabalhou 6 meses no ano. Não atingiu o limite, mas teve imposto retido na fonte, tem um imposto a restituir. Então vale a pena fazer e pega aquele dinheirinho de volta. E novidade esse ano é o Pix. Se você tem a chave Pix cadastrada no CPF, vai ter prioridade em receber a restituição esse ano. Olha que bom. Hoje eu tenho aqui alguns convidados, né? As queridas do Tricô, Maura, que está com uma amiga, tem a nossa psicóloga, a nossa produção. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? A produção, dá uma passeada aí, vê se alguém quer perguntar
nosso chefe. Imposto de renda, esse é o nosso assunto principal. Mas você que já mandou a sua pergunta, também fique à vontade. Fábio, quem vendeu um imóvel, quem vendeu um bem, precisa declarar esse bem que foi vendido? Como é que faz isso? Se utilizou o benefício da isenção a cada 5 anos, precisa fazer a declaração do ganho de capital. Essa declaração, na época, em 2022, ela não é transmitida para a Receita, porém, você importa dentro da declaração de 2023, que chama declaração de ajuste, e informa a Receita que você utilizou aquela isenção. E se teve um ganho de capital, aquela diferença da compra para a venda, diminuindo as taxas limites ali, que você paga 15% do lucro, você é obrigado a declarar a Receita Federal. Até mesmo porque hoje o cartório, quando você faz a escritura, ele automaticamente informa a Receita Federal. Você pode cair numa malha fina e a Receita chamar para você explicar por que omitiu aquela informação. As pessoas que recebem pensão, mas que atingem esse montante que você falou anteriormente, elas também precisam declarar imposto de renda? Se for superior a 28.558, sim. Ao ano? Ao ano. Pode ser aposentado e pensionista, se somar, a não ser que passou dos 65 anos, né? Tem um limite de isenção, o ano de 2022 foi até R$ 1.903 por mês. Então, já vai para isento, não é tributado. Aí você não precisa declarar, só se passar de R$ 40 mil. Você falou, eu não entendi, 65 anos para cima não precisa mais declarar imposto de renda? Não, tem um limite. Até 1903, ela vai na tabela de isento e não tributável. Então, você tem que olhar se não ultrapassa os R$ 40 mil. Porque se ultrapassar, você tem que tributar e assim pagar o imposto de renda. Agora, eu tenho um monte de telespectador que já tem mais idade, que recebe pensão, que ultrapassou esse valor, mas não entende nada de computador, nem tem isso em casa e está agora com o cabelo em pé. Fala, como é que eu vou fazer esse negócio? Tem que procurar um profissional. Não tem jeito de fazer contador, sozinho? Tem jeito como fazer sozinho, mas muitas vezes erra e acaba caindo na malha fina, não faz o acompanhamento, muitas vezes é multado em 150%. A multa da Receita Federal é pesadíssima. Então procura um profissional, um contador ou um advogado e se você não tiver condições, pode ir lá no nosso escritório. Esse mês exclusivamente a gente está ajudando as pessoas a fazer o imposto de renda de forma gratuita. É rápido para resolver isso? Se tiver a senha Gov, prata ou ouro, é rapidíssimo. Tá, agora, eu não sei se você vai saber me falar, talvez sim. Em média, só para o pessoal não cair aí nas mãos de picareta, quanto que cobraria, de uma forma justa, um contador para ajudar um senhor, uma senhora, um idoso, que nem tem computador em casa para fazer esse imposto de renda? Olha, a gente tem alguns serviços sociais, algumas faculdades que dão cursos de direito ou de contabilidade que não cobra nada. Pode procurar as faculdades que os alunos estão lá auxiliando, um professor na retaguarda auxiliando de fazer forma correta. Mas depende, tem a declaração simplificada, tem a declaração completa. Declaração simplificada, Claudinho, o governo te dá 20% de redução na base de cálculo. Limitada até R$ 16.700, você cai e não paga o imposto de renda. Ou a completa, que é você declara 100% do seu rendimento, mas deduz educação, despesa com médico, dependentes, então você acaba pagando menos imposto. A simplificada é mais barata. Tem contador que cobra 150, 200, 500 reais. A completa depende da dificuldade de fazer, confeccionar a declaração, chega até um salário mínimo. Nossa, então eu estou falando de 150 a R$ 1.300. Especialmente quem teve operação na Bolsa de Valores. Dá um trabalho danado fazer, Claudinha. Eita! Maura, tem pergunta, vamos lá. Boa tarde. Minha mãe tem 81 anos e ela contribuiu pouco tempo. Eu queria saber se existe a possibilidade ainda dela se aposentar, qual o melhor caminho? Pagar o que falta ou por idade? Entendeu? Eu não sei aí o que a gente pode fazer para ajudá-la. Maura, ela tem algum rendimento? Pensionista? Não. Nada? Não. É assim, hoje as pessoas acima de 65 anos que não contribuiu o suficiente para aposentar por idade, que são 180 meses, o famoso 15 anos de contribuição, ela pode solicitar o LOAS, o benefício de prestação continuada, mas tem que ver a renda dela. Minha renda é zero, minha renda familiar é até 1/4 do salário mínimo, ela tem direito a receber o benefício. Então, o problema é esse, o LOAS tem um limite.
Entendeu? Meu pai é aposentado. Agora. E ela mora comigo e com meu marido. Então, a renda familiar Ultrapassa. acaba ultrapassando. O que o INSS hoje, graças a Deus, está fazendo de forma administrativa é desconsiderar a renda das pessoas que têm mais de 65 anos e ganham um salário mínimo. Então, não entra mais na renda. Filha casada também não entra na renda, tá, Maura? Se você mora com a sua mãe e você é casada, a renda da sua mãe é separada da renda da sua família. Então, pode ser solicitado e analisado pelo INSS, sim. Então, Ai, olha que não sabia disso. boa notícia. Neto não entra na renda, filha casada não entra na renda. A gente chama renda per capita, né? Que é aquela renda familiar até um quarto do salário mínimo. Aí vai fazendo as exclusões. Só entra na renda o marido. O marido, o filho solteiro ou a filha solteira. Então também não entra. Também não entra. Se for até um salário mínimo, é excluído. Agora, se uma pessoa só trabalha, divide aquilo pela quantidade de pessoas, se for abaixo de um quarto do salário mínimo, pode pedir o LOAS. E também aquelas despesas médicas. Eu tenho despesa médica com saúde, com educação, é excluído da renda per capita também. É feita uma análise pelo servidor do INSS, mas tem que ser comprovado com documento. Nota fiscal da farmácia, do plano de saúde, tudo que é gasto com aquele idoso é excluído da renda familiar. Olha, muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Por exemplo, às vezes pega uma pessoa que é pensionista, que recebe um valor de pensão, mas abate tudo isso, ela pode conseguir o LOAS? Não, renda própria não pode. A renda pensão é minha, eu não posso solicitar o LOAS. Mas a renda do meu companheiro, acima de 65 anos, até um salário mínimo, aí pode. Tá bom. Porque é pessoal o benefício. Perfeito. Você em casa tem alguma pergunta? Já quero abrir as perguntas aqui, viu, produção? Mas vamos falar um pouquinho, já que entramos no caso da aposentadoria. Imposto de renda, eu fico, achando que é muito complicado para muita gente aqui no Brasil, infelizmente. Em todos os países é do mesmo jeitinho, imposto de renda? Não. Cada país tem a sua forma de declarar. A gente vê na Europa que você declara um imposto de renda lá, a cada 3 meses, um benefício fica para o governo. Seria 30%. Aqui no Brasil, a gente paga até 27,5% e faz a declaração anual, que é a declaração de ajuste. Ah, mas eu pago imposto de renda todos os meses. Por que eu tenho que declarar? Porque vai fazer o ajuste. Muitas vezes, Claudinha, a pessoa tem 2 fontes pagadoras. É tributado 15% aqui, é tributado 15% aqui. Mas quando soma, Claudinha, vai para os 27,5%. Por isso que é obrigado a fazer a declaração de ajuste. Se recebeu, se pagou menos, paga-se um imposto de renda dividido em até 8 cotas. Se você pagou mais, o governo te devolve em forma de restituição. Ah, certo. Quer dizer, certo não tá, mas errado não tá. Que é a regra. É a regra. Fazer o quê? José Carlos diz, sou vendedor autônomo e normalmente não declaro pelo extrato bancário. Preciso declarar? Se teve o rendimento, sim, acima de R$40 mil, ou um saldo até 31/12/2022, acima de R$300 mil. E não precisa ser só o banco. Se tem um carro, um bem, uma casa, um apartamento, quando comprou, pagou 100 mil e somado isso com a sua renda, juntou aquela famosa poupança, passou de R$300 mil, precisa declarar sim. Perfeito. Obrigada, José Carlos. Próxima pergunta, vamos lá. Roda aí, gente. Arlindo, tenho que declarar a pensão alimentícia no imposto de renda? Novidade esse ano. Pensão alimentícia virou isento de imposto de renda. Então, muitas vezes, o ex-marido paga a pensão para a criança e quando você declarava, era tributado novamente. Muitas mulheres e crianças dos alimentados e dependentes pagavam muito imposto. Então, saiu uma decisão. Esse ano é o primeiro ano que o programa da declaração do imposto de renda já dá a opção para a gente colocar como isento. Então, se você recebeu R$50 mil no ano de pensão alimentícia, vai lá, declara que você não vai pagar imposto. E ele declarando, quem pagou, a fonte pagadora que pagou essa pensão, vai deduzir do imposto de renda. Então, vai ser excluído da base de cálculo dele. Ganhei R$100 mil no ano, mas paguei 30 mil de pensão alimentícia. Esses 30 mil é excluído na base de cálculo de quem pagou. Então, quem recebeu é obrigado a declarar também, porque vai fazer o cruzamento da informação. Não, peraí, não entendi. Precisa... quem pagou, declara. Porque vai deduzir na base de cálculo dele.
Então, quem recebe precisa pagar imposto sobre esse Virou recebível? isento a partir desse ano. Ah, tá, virou isento. E muitas pessoas também já estão retificando os últimos 5 anos para restituir aquele valor que ela pagou, porque foi retroativo a 5 anos a decisão do STF. Então pode ser que tenha um dinheiro para você receber aí, minha amiga. A não ser, Claudinha, que não atingiu o limite de R$ 28.558. Tá, nada como buscar aí informação, porque de repente você tem um dinheiro para receber e não está sabendo, né? É novidade esse ano para 2023, porque a decisão foi em 2022. E também tem novidade para esse ano. Falaram que reajustaram a tabela do imposto de renda, né? Todo mundo ouviu aí no 1º de maio o reajuste do salário mínimo e a tabela do imposto de renda. Na verdade, o que aconteceu é os 1.903, que era a faixa limite para isenção do imposto de renda, passou para R$ 2.112 apenas. As outras faixas continuam na mesma alíquota, 7,5, 15, 22,5 e 27,5. Não teve reajuste da isenção para frente. Então, quem ganha R$ 2.668, se eu não me engano, continua pagando imposto de renda. Então, não houve esse acréscimo nas próximas fases, né? Nas próximas faixas de alíquotas. Tá, joia. Próxima pergunta, obrigada, lindo. Do Joseildo. Trabalhei durante alguns anos em uma colheita de café. Como posso provar isso para diminuir o meu tempo para me aposentar? É a aposentadoria híbrida, a rural e a urbana. Não vai diminuir a idade, porque quando a aposentadoria rural, você tem 5 anos a menos que exigência do INSS. O homem hoje aposenta com 65, se for rural, 60 anos, mas 100% do tempo rural. Agora, quando vai fazer a híbrida, precisa ter os 65 anos e os 15 anos de contribuição. Para provar isso, sindicato, o proprietário da terra dá uma declaração, juntar documentos que comprova naquela época. E cada documento, Claudinha, vale por 2 anos comprovados para aposentadoria rural. E é tudo autodeclaratório. Aqui em São Paulo, gente, a gente não costuma fazer aposentadoria rural porque não tem servidores especializados na aposentadoria rural. Muitas vezes, quando está na área rural, a gente pede para dar entrada lá mesmo, porque geralmente tem agência do INSS com um servidor especializado naquele assunto. Porque vem para cá, o servidor não é especializado em aposentadoria rural, acaba indeferindo sem ter o motivo certo. Aí vai encher a justiça de ação. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui na tela. Aí, alguma pergunta, gente? Dá uma conversada aí com as pessoas. Vamos ver se a gente tem pergunta aqui também. Eduardo de São Paulo. Sou fotógrafo e trabalho em 2 empregos. Um registrado de segunda a sexta, outro como freelancer aos finais de semana. Por que tenho que declarar os ganhos, sendo que não sou registrado? Precisa declarar sim. A Receita Federal pode analisar a sua movimentação bancária e você cair numa malha fina. Existe um campo específico lá na declaração do imposto de renda, no programa, onde você pode declarar outros rendimentos. Vai lá, coloca, ele vai fazer o cálculo para saber se você vai pagar imposto ou não. Como vai somar a renda do registro com o freelancer, vai acabar pagando imposto de renda. Mas tem que declarar sim, a Receita Federal pode pegar. Algumas pessoas trabalham de forma muito informal, acredito que não seja o caso do Eduardo, que é fotógrafo, e aí fazem uma transação hoje em dia por Pix, né? Prestou um serviço, paga por Pix, não tem nota fiscal, não tem um comprovante. Então tem essa entrada. Como é que faz depois essa declaração? Como é que isso funciona? Tem que ter um controle, uma planilha, anotar todos os meses o que ganhou para declarar para o leão. Hoje em dia está tudo confrontado, Claudinha. Então a Receita Federal sabe da sua movimentação pelo saldo final em 31/12 e pelos rendimentos, porque o banco informa a Receita do seu rendimento. Se eu tive um rendimento de R$10 mil ali de juros ou alguma aplicação, é porque eu tive dinheiro na conta naquele ano. Então passou muito dinheiro ali. A Receita Federal sabe, pode cair na malha fina e a multa é pesada, Claudinha. Tem que ficar sempre Melhor declarar, dividir o imposto, pagar certinho do que cair numa malha fina. Márcia Maria tem uma pergunta. Vamos lá, Marcinha. Diga, querida. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. A pessoa, quando se aposenta e ela pede a revisão, ela corre algum perigo deste valor que já estava estipulado ser mais baixo, cair depois da revisão? Muito. Hoje a gente está discutindo a revisão da vida toda, né? Teve uma decisão agora pelo STF que está beneficiando milhões e milhões de brasileiros aí. Mas tem que ficar muito esperto na hora de solicitar essa revisão. Tem que fazer o cálculo certinho,
Porque muitas vezes o sistema colocou um cálculo para você lá e quando for fazer a revisão, eles vão olhar um a um. Pode ser que um daquele valor que o sistema colocou esteja de forma errada e vai fazer um cálculo diminuindo o seu benefício. Acontece muito e tem que devolver por INSS. Não vai devolver de uma vez, porque o INSS vai ficar descontando ali. Por isso que antes de entrar com a revisão, tem que fazer... Hoje tem sistemas aí maravilhosos, que você coloca o valor e ele fala se vai valer a pena a revisão ou não. Muito bem. Tem algum jeito, falando em valores, esse negócio da revisão é importante, de repente a gente vai ganhar, a gente acaba perdendo, né? Mas tem algum jeito da gente declarar de alguma forma? Outro dia eu vi no Instagram, usando um código X ou Y para conseguir um valor maior na aposentadoria? Contribuintes individuais ou facultativos, né? A pessoa que está no regime geral da Previdência Social é o empregado com registro em carteira de trabalho, que a alíquota é menor, já é retido na fonte pelo empregador, que repassa esse valor por INSS. Agora, o autônomo e o facultativo, ele consegue... são dois tipos de códigos. O sistema simplificado, que ele vai pagar 11% apenas do salário mínimo para ele ter um salário mínimo lá na aposentadoria. E tem um código que é 20% do recolhimento. Ele pode pagar até o teto de R$ 7.500. Isso vai beneficiar ele no momento da aposentadoria. Ah, então, peraí. Se a pessoa é autônoma e ela está nesse código de pagar 11%, ela não vai conseguir receber o teto lá na frente? Não, vai receber o salário mínimo porque ela optou pagar um simplificado, 11% apenas do salário mínimo e apenas a aposentadoria por idade. Na aposentadoria por tempo de contribuição, esse valor contribuído não vai entrar, a não ser que ele complemente. Só que só vai poder complementar para um salário mínimo. Então tem que fazer um planejamento previdenciário para não sofrer lá na frente. E depois dessa reforma em 2019, que acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Não existe mais. O governo está limitando todo mundo à aposentadoria por idade. A mulher 62 anos e o homem 65 anos. Mas quem estava perto de se aposentar lá em 2019, foram criadas algumas regras de transição para não prejudicar tanto, Claudinha. Perfeito. Eu acho que a gente vai continuar com muitas dúvidas, porque esse assunto é complexo, né? Tanta coisa que acontece. A reforma vai até 2035. O ano passado, a mulher precisava ter 61 anos e 6 meses de vida. A partir de 1º de janeiro de 2023, 62 anos. E algumas regras vai até 62 anos a mulher, esse ano 58, e assim vai até a pontuação de 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem, que vai ser reajustada ano a ano até 2035, Claudinha. Tá ficando mais difícil. Cada vez mais difícil. Negócio, gente, a verdade é que a gente tem que ter cabeça no lugar. E eu não sei como, porque muitas vezes a gente não tem como fazer esse milagre, mas a gente vai precisar gastar menos do que ganha. Opa! E eu digo que é fazer um milagre porque às vezes você ganha, não dá nem para pagar a conta daquele mês. Você já está no talo, como é que você vai poupar? Tem que ter um planejamento, tem que seguir a risca lá, porque quando a gente é mais velho, é a época do ano, na época da vida que a gente menos ganha e mais gasta. Se não tiver esse planejamento, fazer uma aposentadoria boa, vai ficar difícil. Fábio Faria de Sá, ele está no Instagram, no Face, como Fábio Faria de Sá, segue lá. Se você precisar tirar alguma dúvida, você entre em contato através desse telefone, que é o 11 50 15 0500. 11 50 15 0500. E não esqueça, atendimento gratuito. Quinta-feira de tarde, sábado de manhã, não precisa agendar, não precisa marcar, é só chegar lá, pegar uma fila. É uma fila gigante? Igual do Barco Hospital que eu mostrei agora há pouco? Mas é rapidinha. É mesmo? Porque a gente segue rigorosamente a ordem de chegada. Claro que a gente dá preferência para as pessoas acima de 80 anos, né? Porque o nosso público é o idoso. Tá. Mas ele faz a ficha, faz o cadastro, a gente segue por ordem de chegada, mas o atendimento é rápido. Quem está enrascado, que não está conseguindo fazer imposto de renda, pode ir lá, com tudo certinho. Pode ir lá. Quinta-feira e tarde, tem 2 pessoas auxiliando a fazer o imposto de renda, ou se não, a gente faz para a pessoa. Sábado de manhã abre que horas? A partir das 9 horas. Já tem fila que horas? 7 da manhã. Então acorda cedo, tá? Leva um lanchinho, leva um banquinho daqueles que dobra e abre, que aí você pode sentar. Não, lá tem uma acomodação boa. Ah, tem? Ah, então fica mais Pode fácil. ficar sentado à vontade. 5015-0500. Fábio, muito obrigada. Nada. Tudo de bom.